A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Salmo 123. Os nossos olhos fitos no Senhor. Há quem confia em carros, há quem confia em cavalos, mas nós esperamos no Senhor. Há quem põe a sua confiança em salário, há quem põe a sua confiança em coisas concretas, nós nos alegramos e esperamos no Senhor. No Senhor estão fitos os nossos olhos. E eu quero convidá-los para bendizer o Senhor na agradável manhã deste dia. Vamos orar? Obrigado, bondoso Senhor, por este dia. Obrigado. Obrigado pela chuva que caiu lá fora e obrigado pela segurança do Senhor aqui dentro. Obrigado pelos irmãos que já chegaram e aqueles que vão prestar culto ao Senhor pela internet. Quero confiar ao Senhor esses queridos nossos que estão enfermos. Suplico, Deus, por eles. Sim, ó Deus. Esta igreja se apresenta ao Senhor em oração e suplica, Pai, a bênção do Senhor e a bondade do Senhor sobre a saúde destes irmãos queridos. Pedimos que o Senhor os visite com graça e renove neles o teu cuidado, na medida exata da necessidade de cada um deles. Pedimos ao Senhor estas bênçãos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. 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 Meus irmãos, agora em fevereiro, se Deus quiser, nós queremos marcar um culto para agradecer a Deus aqueles irmãos que concluíram a leitura da Bíblia no ano passado. Já recebi alguns que mandaram e outros que ainda não o fizeram. Você terminou? Passa para mim ou para a secretaria o seu nome. Eu acredito que no terceiro domingo do mês de fevereiro, nós faremos então no culto da manhã a gratidão a Deus pela leitura concluída no ano passado. Você concluiu, envia para a gente. Nós vamos elaborar um certificado de leitura e vamos dar a você uma Bíblia para que você dê para outra pessoa. Essa Bíblia não é para você, é por você. Se porventura você quiser ficar com ela, não tem nenhum problema, você pode ficar, contanto que você assuma o compromisso de dar uma Bíblia, que pode ser inclusive a sua, para uma outra pessoa na intenção de estimular a leitura. Tá bom? Então, terceiro domingo, se Deus assim quiser, nós faremos isso. No próximo domingo, tanto no culto da manhã como no culto da noite, nós teremos a ministração da ceia do Senhor. Prepare-se para isso, examine-se a si mesmo para participarmos dela no próximo domingo, se Deus quiser. Convido vocês, por gentileza, a que abram as vossas Bíblias em Êxodo. Segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo. Capítulo de número 10. Êxodo capítulo 10. Versículo de número 7. Eu estou lendo Êxodo. Meus irmãos, como tem sido edificante para mim. Estou assim maravilhado com a leitura de Êxodo.
Aquilo que você começa a ler e você não quer parar e vai noutra versão e você fica assim enriquecido com a ação de Deus no governo. E esse ano é um ano de eleições. Eleições tanto aqui dentro para oficiais como lá fora para o governo. Versículo 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com o nosso gado. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Apenas até aqui. Por várias vezes, o governo disse: vão e orem por mim. Vão e orem para que Deus passe esta praga da gente. Vão e intercedam por nós aqui. O que nós podemos fazer é isso: cultuar e interceder pelo governo. E no nosso culto, participam tudo e participam todos. Até as nossas rendas participam do culto. Nosso gado, nossas ovelhas, os nossos filhos participam do culto. Os nossos jovens participam do culto. Nada fica de fora, porque nós precisamos de tudo isso para cultuar ao Senhor. Fica de fora aqueles que não são do Senhor, aquilo que não está sob o domínio do Senhor. Por esses nós oramos, para que um dia eles participem também. Vamos fazer isso agora? Vamos nos colocar em pé. Bondoso Senhor, mais uma vez obrigado por este dia que o Senhor nos dá e a oportunidade tão rica de perceber as ações do Senhor, tanto aqui como fora daqui. Queremos cultuar o Senhor com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos jovens, com os nossos idosos, com os nossos bens. Temos que celebrar a festa ao Senhor, porque o teu nome é digno de toda a adoração, de todo o louvor. Por isso, ó Deus querido, nós juntamos aqui e agradecemos ao Senhor e confirmamos sobre os teus cuidados o governo que o Senhor nos deu. Pedimos por ele discernimento, pedimos por ele orientação, pedimos, ó Deus, a sabedoria do Senhor para que ele governe este povo e haja paz. Este ano de eleição, orienta o teu povo acerca da tua vontade. Não nos deixe sem orientação ou direção, mas que o Senhor mesmo faça prevalecer o que o Senhor tem em mente e nos dê sensibilidade à tua vontade. Que reine o Senhor aqui na igreja, que reine o Senhor no comércio, que reine o Senhor no governo, que o teu reino seja estabelecido e nós nos alegraremos com isso. No estabelecimento do teu reino haverá paz, haverá harmonia, haverá alegria. Por isso, venha o teu reino e seja feito a tua vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar louvores? Obrigado. Hoje nós temos muitas razões para louvar ao nosso Deus. Uma delas é pela vida do Pedro do Sul. Deus seja louvado na vida dele. Hoje ele completa mais um janeiro. Literalmente um janeiro. Deus abençoe. Graça e paz, amém? Bom dia a todos os nossos irmãos, aqueles que estão em casa também. Estivemos aí um tempinho fora da igreja por conta de isolamento e viagem também, mas a coisa melhor do mundo é a gente poder vir à igreja, não é mesmo? A gente cultua lá em casa, sim, pela internet, eu vi
quase todos os sermões a gente acompanha. Mas não há nada como estar na casa do Senhor. Então a gente vem para a casa do Senhor hoje, nesta manhã, numa alegria, com o coração cheio de júbilo de estar com os irmãos. E não é porque esse é um prédio santo, não é por isso. Mas é porque é um lugar onde a santidade de Deus reflete na nossa vida. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, a minha família, encontramos os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Você que está em casa assistindo pela internet, não sente saudades da casa do Senhor? Sente, eu sei que sente. Alguns estão aí adorando ao Senhor em casa é porque estão impossibilitados. E glória a Deus por esse mecanismo. Mas a primeira oportunidade, venha se juntar a nós. Porque é gostoso estar na presença do Senhor, junto com os nossos irmãos para adorá-lo. E declarar: santo, santo, santo é o Senhor, Deus poderoso. Vamos fazer isso com muita alegria. E você que está aqui e também quem está em casa, faça isso com toda a alegria do seu coração. Podemos fazer com palmas? exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque Ele é santo. E num desses cultos, agora eu não me lembro qual, mas se era de manhã, se era à noite, se era o pastor Vinícius, se era o pastor Waldenberg, eu aprendi sobre a santificação. Que a santificação, a gente não busca ela é o resultado de uma caminhada. Eu achei interessante. Então a gente não, pelo que eu entendi, não deve buscar, eu quero ser santo, mas eu quero estar com o Senhor. Naturalmente nós vamos ser santos,
Porque quando estamos junto com alguém, a gente acaba se parecendo com ele, não é verdade? Provérbios diz: procure a companhia dos sábios e será sábio também. Nós orientamos nossos filhos: não anda com fulano que você vai ser igual a ele. Então, olhando para nós como filhos, se estamos juntos do Senhor, buscando o Senhor, naturalmente seremos santificados. Então, a santificação, ela é um processo que acontece à medida que eu tomo duas decisões na minha vida. A primeira, me esvazio de mim mesmo, tiro os meus pecados, e depois eu me encho de Deus, daquilo que Ele quer fazer na minha vida. Naturalmente serei santo. A santidade vai ser alcançada por isso. Então, esses dois cânticos que nós vamos cantar agora refletem essas duas decisões. A primeira é: renova-me, Senhor. Tem nada aqui em mim que está bom. O Senhor tem que tirar tudo, todo o meu pecado, todos meus pensamentos pecaminosos. Purifica-me, necessito do Senhor. E em seguida o próximo cântico diz: eu quero ter um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Naturalmente seremos santos, porque o Senhor, Ele é santo. Então vamos fazer dessas duas músicas, duas orações, que você faça agora com reflexão, essa oração ao Senhor. Primeira decisão: renova-me. Necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Santidade não combina com pecado. Por isso nós devemos esvaziar nosso coração de toda ação pecaminosa. E aí pedir para que o Senhor enche o nosso coração e transforme. Pedir que nos ensine a amar o nosso irmão, a viver com os irmãos, a olhar com os olhos do Senhor. Naturalmente seremos santos. É mais fácil buscar a santificação do que ficar passando o final de semana inteiro de vigília orando: Senhor, me torna santo, me torna santo. É um processo, é diário, todo dia, cada dia. Senhor, se tu olhares para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Troca o meu coração, enche o meu coração.
de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Do início, Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, me direita aos meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, me direita aos meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. obrigada, Senhor, pela oportunidade de te adorar. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração igual ao seu. Ensina-nos, ó Deus, a brilhar neste mundo cheio de trevas. Ensina-nos a fazer a diferença e levar o teu nome a toda criatura. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de te louvar. Obrigado pela banda, obrigada pelos irmãos que cantaram, obrigada pelo coral. Obrigada, Senhor, porque o Senhor quem mantém, criou e mantém essa igreja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, muito obrigada. Nós temos a alegria de receber para nos trazer a palavra de Deus hoje, pastor Inderley. Ele é o pai da Liz. Nós o convidamos, tem umas 3, 4 semanas, né? Hoje, no culto da noite, nós faremos orações em favor do ministério dela. Amanhã, ela estará seguindo para o navio que se encontra, salvo engano, em Gana.
e de lá ela vai seguir viagem missionária no navio Logos. E nós o convidamos e ele aceitou prontamente. Nós estamos aqui para ouvir o que Deus falou para o senhor. Vamos orar? Muito obrigado pelo privilégio que temos de, a portas abertas, ouvir o que o Senhor tem para nós na exposição de Tua Palavra. Confiamos e confirmamos sobre os Teus cuidados, o Teu servo, pedindo que o Senhor o use para edificar o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tem água ali. Graças a Deus, graça e paz. Obrigado, pastor Rodenberg, obrigado à igreja. Eu te convido a ler a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do versículo 6 até o versículo 29. Os que puderem ficar em pé, se você puder anotar o sermão ao longo do transcurso da mensagem. Tem pessoas que aprendem só ouvindo, outras gostam de anotar para reafirmar, não é isso? Cada um aprende à sua maneira. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 6. Diz assim a Sagrada Escritura. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse, eu o sou, eu que falo contigo. Nisso vieram seus discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela?
Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida e recebemos com ações de graça, através da multiforme graça do Senhor em nossos corações. Que a tua palavra ache guarida em boa terra, que o espinho e nem as aves roubem, nem que fique a palavra à beira do caminho. Recebemos com alegria no coração, em o nome de Jesus. Jesus, podeis assentar, Jesus, a água da vida. Se tem uma coisa rica nesse país, chama-se água. Há um pouco dos anos atrás, aqui no norte do Brasil, tinha alguns navios cheios de água, furtando água do Brasil. No Oriente, uma coisa que é muito caro é água, vale mais do que petróleo. E quando Jesus fala que é a água, a palavra fala que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando nós falamos movia, ou seja, ele chocava a terra. Ele dizia assim, olha, eu vou fazer uma coisa maravilhosa. E a palavra diz que tudo que Deus fez é bom. Quando ele chega em nós, o homem, ele fala assim, é muito bom. E o nosso corpo tem mais de 60% de água. Isso nos faz lembrar que o verbo que se fez carne e habitou entre nós pode dizer em alto e bom som, eu sou a água da vida. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. Sabe por quê? O mundo procura por uma água pura, cristalina. Quando você olha uma garrafa d'água, ali tem todas as especificações e tem águas melhores do que as outras. Não é verdade? E aqui Jesus, ele pode dizer, eu sou a água da vida. E nós percebemos nesse diálogo, nessa troca de conversas entre a mulher e Jesus, ele quebrando paradigmas. Porque primeiro ele era homem, segundo ele era judeu, terceiro ele era rabino, outro ele era mulher, tinha 5 maridos, estava no 6º, local sozinho, à tarde, numa situação completamente diferenciada, mas Jesus é aquele que quebra paradigmas. Jesus é aquele que muda a história de um país, muda a história de uma cidade, muda a história de um bairro, de uma pessoa, de uma empresa. Jesus muda a história de qualquer situação, porque ele é a água da vida. E aonde a água passa, ela limpa, ela lava. Água é vida. E nós, como canais de Deus, temos que entender que o canal tem que estar sempre limpo. Você já percebeu que quando tem um poço, e esse poço não tem oxigenação, você percebe que os peixes morrem, mas quando dá uma ali oxigenação e a água ela é corrente, há uma diferença muito grande. Nós somos canais de Deus para transportar a água da vida. A igreja do Senhor Jesus, quando Pedro fala assim, Senhor, e Jesus fala com ele, ó Pedro, você falou tudo que tinha que falar. Você sabe por quê? Porque o que a igreja liga na terra é ligado no céu. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós, como igreja, temos água pura, límpida, cristalina, chamada Jesus de Nazaré, que pode mudar a vida de uma pessoa. E aqui nós vemos uma transformação nesse diálogo. Jesus, ele usa o que é a neurolinguística, ele aproxima da mulher. Ao aproximar da mulher, ele começa um diálogo. Interessante que Jesus parece que estava a esperá-la, porque cansado, os discípulos saem, ele assenta e espera a mulher. E ele usa uma pedagogia fantástica. Ele começa a conversar dentro da linguagem. Jesus, ele consegue nos entender nas nossas orações, até em pensamentos. Que didática maravilhosa. Ele aproxima dela. Ele esperava por ela. Diz aqui a palavra que Jesus, ele estava assentado. Ou seja, ele chega primeiro. Jesus, ele sempre chega primeiro em qualquer situação das nossas vidas. Ele sempre nos espera. E aqui ela faz algumas interrogações. Interessante como que aquela mulher, ela tinha sede. A primeira interrogação que ela faz, como sendo tu judeu, ou seja, ela era samaritana, não é? Imagine você, há mais de 2.000 anos atrás, um rabino, judeu, com uma mulher samaritana, questionando Jesus. Ela fala, rapaz, você é judeu. Ela faz outro questionamento, o poço é fundo. Você é maior do que Jacó? Ela faz vários questionamentos no seu coração. Aqui, no final, os discípulos falam
que não perguntaram nada a Jesus, mas certamente o evangelista João, ao conversar com Jesus, falou: o que aconteceu? O que rolou? O que pegou? Fala para mim, que eu quero escrever a história daquela mulher samaritana. Jesus contou para todos. E interessante que nesse cheio de questionamentos, nós perdemos uma grande oportunidade de estar mais perto de Jesus. Aquela mulher estava com o espírito armado. No versículo 9, 11, 12, nesses questionamentos, ela está com o espírito armado. Quando nós estamos com os nossos espíritos armados, nós perdemos uma grande oportunidade de fazer crescer a nossa fé. E com aquele espírito armado, ela também estava cheia de medos. Os nossos medos, eles nos afastam da santidade de Deus. Os nossos medos, eles nos afastam das grandes oportunidades de servir o Senhor com alegria. Aquela mulher não tinha alegria no coração, ela tinha medo. Mas a palavra é muito clara. Ela fala que o amor lança fora todo o medo. Quem sabe você, nesta manhã, tem os seus medos, e é natural que tenhamos medo, porque é um quesito de segurança, né? Porque a pessoa que é aventureira, a pessoa que, entre aspas, é corajosa e arrisca muito, ela perde a noção do medo, ela perde a noção da vida. Também aquela mulher estava com dúvidas no coração. Questionamentos delas são pertinentes. As dúvidas, elas também não são boas conselheiras. A pior coisa que tem é dormir com dúvida. A gente não dorme, rola para um lado, rola para o outro, não é verdade? Quando uma pessoa tem dúvida, ela não consegue concatenar os pensamentos. Fala: puxa vida, estou com dúvida, não sei se vou para lá, não sei se vou para cá. Aqui é um local de muitos trevos, né? Imagina você chegar numa dessas rotatórias e falar: vou para lá, vou para cá. Você vai ficar o dia inteiro rodando ali por causa da dúvida. E às vezes na fé, nós ficamos rodando por causa da dúvida que paira em nossos corações. E aquela mulher cheia de dúvida, ali perto da água da vida, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo Nazaré, a água viva, a água que traz transformação, a água que pode libertar, pode purificar, pode trazer perdão, graça, bondade, misericórdia e amor. Ela estava cheia de dúvidas. E quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus cheios de dúvidas, nós perdemos uma grande oportunidade de sermos lavados. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ministrado a vocês. Quem sabe você, nesta manhã, precisa de mais uma gota d'água na sua vida para fazer acrescentar a sua fé. E nós percebemos também as palavras daquele que é a água da vida, Jesus. Em meio de tantos questionamentos, Jesus chega para ela. A primeira coisa que Jesus fala para ela: dá-me de beber. Olha que coisa contraditória. Como sendo ele a água da vida. Sabe por quê? Ele viveu a sua humanidade. O verbo que se fez carne habitou entre nós. Em oportunidade nenhuma da vida, ele deixou de viver a sua humanidade. E às vezes nós pensamos que somos espíritos. Somos anjos, né, que voamos e ficamos aí a achar que estamos no céu. Não, nós não estamos no céu, nós estamos numa terra contaminada pelo pecado, e nós temos necessidades humanas, e Jesus provou isso quando diz: dá-me de beber. Ele estava cansado, por isso ele assentou, ele tinha sede, por isso ele pediu água, ele tinha necessidade de relacionamento, por isso que ele aproximou daquela mulher. Então nós, como seres humanos, eu tenho falado isso, que as pessoas, nesse mundo atual, elas estão passando por uma crise terrível. Sabe por quê? Foi tirado de nós por um tempo, e ainda está, a questão do relacionamento. O que faz diferença nas nossas vidas é relacionamento. Por que Jesus não veio hoje para relacionar através das redes sociais? Porque naquele tempo ele tinha que ir de casa em casa, andar a pé, relacionar com as pessoas, assentar à mesa. Há pessoas que já perderam a noção do que é assentar à mesa. Moisés, ele manda fazer uma mesa. Jesus, ele sabia disso. Tanto que ele fala: aquele que mete a mão no prato comigo. Mesmo sabendo que aquele que metia a mão no prato irá de me trair, ele assentava-se à mesa. Jesus assentou-se com ela. E às vezes Jesus assenta-se ao nosso lado para nos ouvir, para saber das nossas necessidades. Num momento como esse, nós perdemos grandes oportunidades. Como diz o matuto lá na roça, né? Oportunidade é igual um cavalo arriado que passa, um cavalo com a sela de prata. Se você não montar, né, ele passa. Oportunidades, elas passam. E aquela mulher não perdeu a oportunidade. Você sabe por quê? Porque primeiro Jesus não perdeu a oportunidade para abençoar a vida dela. E ele lança palavras sobre ela. A outra palavra que ele lança sobre ela é: se tu conheceras o dom de Deus. Sabe o que nós podemos aprender aqui? Que é Jesus querendo se revelar a ela.
Jesus sempre quer se revelar a alguém. Numa situação, se fosse hoje, o máximo dos religiosos teria essa atitude em aproximar da mulher e querer se revelar a ela. Normalmente nós vivemos através de estereótipos, né? A situação que nós, e Jesus ele viveu completamente ao contrário. Ele já tinha inserção social. Chamai-os para o meio, dá-lhes de comer. Jesus a introduziu junto com seus discípulos. Ele queria dar muito mais do que comer, dar-lhes de beber, que é a água da vida. E esse verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele estava ali. E no versículo 10 ele fala, quem é o que te diz? Ah, se tu soubesses. Há pessoas que andam com Jesus, mas não conhecem Jesus. Elas oram em nome de Jesus, mas a oração não passa do teto. E sabe o que ele faz ali? Ele revela a soberania. E a soberania é um dos grandes atributos de Deus. Quem pode dizer isso? Há um jargão no Brasil, tem até livros, né, que a pessoa fala, você sabe o que você está falando? Jesus, ele pode falar isso, mas ele não falou. Jesus é um gentleman, é um lorde, é um cavalheiro, é educado. Ele chega para ela, olha, se você soubesse quem te diz, ele não fala com ela de bate e pronto. Oh, sabe o que você está falando? Eu sou rabino, eu sou judeu. Quem que você pensa que é? Não é? Aquela mulher sabia que ela corria risco de ser apedrejada, corria risco de situação de ser discriminada. E ele fala, ah, se tu soubesses que ele te daria água viva. A água viva depende de mim. Para receber água viva, depende de você. Ele chega para a mulher, você entendeu? Você quer? Eu quero me revelar a você. Quem é você? Jesus sabia quem era ela. Qual a sua identidade? E não importa que você seja pecadora, mulher. Eu conheço a sua vida. De trás para frente e de frente para trás. Jesus sabia da vida, mas ele queria essa aproximação. E ele no versículo 14 ele diz, aquele que beber da água que eu lhe der. Não é a água, é a água. É dele próprio. Aquele que beber da água que ele der, nunca terá. Interessante que a água, todo dia você precisa, eles falam 2 litros, né? Todo dia você precisa de beber água. Mas quando você bebe da água chamada Jesus, é uma vez só, porque ele mesmo diz, nunca mais terá sede. Ela entrou em parafuso, ela não entendeu que essa água que bebemos e nunca mais teremos sede, ela gera em nós perdão, ela gera em nós graça, ela gera em nós misericórdia, ela gera em nós vida em abundância, ela gera em nós vida eterna. Mulher, eu quero que você faça parte do meu reino, eu quero te dar de uma água, você nunca mais vai ter sede. Entendeu, mulher? Entendeu, samaritana? Ela ainda não tinha entendido. Há pessoas na caminhada, no relacionamento com a água viva chamada Jesus, ainda não entenderam. Você entendeu? Sabe o que ela fala? Ela fala, Senhor, dá-me dessa água. Sabe por quê? Para eu não voltar até aqui e buscar mais água. O poço é fundo, eu tenho esse trabalho todos os dias, né? Mas nós percebemos que ela parou de questionar. Nos versículos anteriores, ela teve 3 questionamentos. Mas aqui ela já não questionava mais. Quando nós paramos de questionar, a fé aproxima dos nossos corações. Por isso que a palavra fala que nós temos que ser como crianças. A criança, ela se lança, ela se joga. Você já viu aquela criancinha muito pequititinha que fala, esse menino é fácil de roubar, é fácil de carregar. Ele se lança, dá um sorriso, não é? E a fé, quando nós paramos de questionar, ela tem essa capacidade. Ela tinha sede, normal, mas ela ainda não tinha entendido. Nem sempre, quando nós paramos de questionar, significa que também entendemos. Ela parou de questionar, mas ainda não tinha entendido nada. Quando nós questionamos muito, nós estamos longe da bênção. Aí nós percebemos aqui uma ponte, né? Um link. Emulou ali uma situação. Ele conseguiu linkar. Quando ele fala para ela assim, chama o teu marido. Sabe o que nós aprendemos com isso aqui? Chama o teu marido. É quando Jesus chega para nós e fala, mostra para mim os teus problemas.
Ela já tinha tido 5 problemas. Estava no 6º. Eu pergunto para você nesta manhã, quais são os teus problemas para apresentar para a água viva, chamada Jesus de Nazaré, para haver uma limpeza? Quais são os teus problemas, mulher? Chama o teu marido. Eu falei, não tem marido. Eu falei, disseste bem. Porque você teve 5, o que você tem agora não é seu. A gente percebe que o tom da conversa, ele muda. Completamente. Quando ela fala assim, vejo que és profeta. Aquela mulher, ela era religiosa. Ela sabia. Tanto que ela questiona aqui no monte, onde se deve adorar? É lá ou cá? Ela voltou a questionar, né? Já não mais a água, já não mais Jesus, mas onde se deve adorar. Ela partiu para o lado religioso. Ela era completamente antenada. Ela não era uma qualquer. Ela entrou no diálogo, na vibe de Jesus. E Jesus, ele fecha o texto ali falando sobre adoração. Quando ele diz assim, nem num lugar, nem no outro. Nem em Jerezim, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não sabeis. Às vezes, nossa noção de Deus é tão distante que nós repetimos essa história aqui. Não adoramos o que sabemos. Vós adorais que não sabeis. E ele fala, a hora vem. E agora é. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Nesse mês eu sei que vocês estão ministrando sobre santidade. E a palavra fala que sem santidade ninguém pode ver o Senhor. E aquela mulher ali no processo de receber a água da vida, quando ela parte para o quesito adoração, ela fala completamente de santidade. Porque ela fala do eterno, ela fala do altar, ela fala do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Elias. E por isso que ela o reconhece como profeta. E Jesus fala, olha, procura os tais. Não é o lugar, não é o templo, não é a denominação, não é a religião, mas aqueles que adoram em espírito e em verdade. Jesus percebeu no coração daquela mulher sinceridade. Percebeu no coração daquela mulher verdades absolutas, porque ela abriu o coração através dos questionamentos. Não que questionamento seja ruim, mas há uma fase que nós devemos pular e parar de questionar para que a fé entre. E a fé começou a entrar. A água da vida começou a entrar. A partir do momento que saiu as dúvidas, saiu os medos, saiu os questionamentos, saiu os problemas, saiu os maridos, a cabeça dela foi uma terapia espiritual fantástica. Quando Jesus, eu fico imaginando o tom da voz de Jesus com aquela mulher, né? Imaginando ali aquela interação. Eu viajo quando aquela mulher pecadora, né? A exemplo do que eu vou falar dentro da imaginação, a Bíblia fala que Jesus não levanta a cabeça, ele continua a escrever na areia. Será que Jesus continuava de cabeça baixa? Alguns relatos falam que a voz de Jesus é uma voz cheia de candura, de poder e de autoridade. É porque o verbo que se fez carne. É Deus, homem, homem, Deus. Você compreende isso? É Deus falando com a mulher no corpo de um homem. Ali, as mesmas dificuldades, as mesmas necessidades, as mesmas mazelas, as mesmas situações, as mesmas crises, porque Jesus, como homem, teve crises. Talvez Jesus estivesse numa crise naquele cansaço, naquela sede. Não era só biológico, mas também na sua alma. Tanto que lá no Getsemane ele fala, minha alma está angustiada até a morte, morte de cruz. E Lucas fala que pesadas gotas de sangue caíam até o chão, havendo ali uma martirose. Fantástico isso. E há relatos que diz que a pessoa, no nível máximo de estresse, ela transpira sangue. Jesus viveu o máximo do nível de ansiedade e depressão, opressão, compressão. A Bíblia fala que a opressão faz endoidecer até o sábio. Eu que não sou sábio, né? Imagina, se o sábio fica louco. E Jesus estava ali, só que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, a estrela da manhã, o lírio dos vales, Jesus de Nazaré, se manifesta a ela, única e exclusivamente a ela. E Jesus quer se manifestar a mim e a você, única e exclusivamente para ter intimidade. Que intimidade, que relacionamento fantástico, que história linda. Uma história que ela levou para o resto da vida. Um encontro pessoal como esse nos faz
refletir, dizer, Deus, eu preciso ter um encontro contigo, Jesus, todos os dias, eu preciso experimentar desta água. E ele fala, quando ele vier, ela ainda não tinha entendido, aí no versículo 25, quando ele vier, aí, stop! Ele fala a coisa mais fantástica desse texto, revelando o máximo da sua soberania, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu perdão. Até então ele emitia sinais. Água. Se você soubesse, não é em Jerusalém, não é em Gerizim, é os adoradores. Ele vai ali, como se comesse um prato de mingau quente, né? Comendo pelas beiradas. Vai para ali, né? Tentando, na conversação com ela, não negociar, mas manifestar a graça, dizendo que tinha água, que ela nunca mais ia ter sede. E ele diz, no versículo 26, eu sou o que sou, que falo contigo. Ego sum que sum. Eu sou o que sou. Ele reportou lá no Antigo Testamento. Mesmo do jeito que falou com Moisés. Eu sou o que sou, que falo contigo. E Jesus fala para nós, nos dias de hoje, através da palavra. Tendo Deus outrora falado por nossos pais, pelos profetas, agora nos fala em Jesus. E Jesus manifesta dizendo, eu sou o que sou. Jesus está a falar para o mundo, eu sou o que sou, eu tenho controle de tudo. Aí vieram os discípulos. Aí abre um parêntese, e nós podemos perceber que ela entendeu, parou de questionar, ela creu, ela recebeu e saiu a anunciar a Jesus. A água não é só para mim. A água não é só para a igreja. A água não é só para você. A água não é só para você levar para dentro de casa. A água é para você entender, crer, receber, sair e anunciar que Jesus é a água vida. E quem bebe desta água jamais terá sede. A igreja tem água limpa, pura, que transforma corações, que transforma pessoas, transforma vidas, transforma comportamentos. Nós temos Jesus, o pão da vida, descido do céu. Que Deus abençoe a sua vida com esta palavra. Que a água viva entre nos nossos corações todos os dias de nossas vidas. E que venhamos entender que o mesmo Jesus que teve um encontro com aquela mulher samaritana, teve um encontro conosco, quer ter um encontro com alguém que ainda não conhece Jesus na intimidade, não conhece Jesus, não tendo um relacionamento com Ele, não por causa da religião, mas é uma coisa pessoal, íntima. Jesus entendeu aquela mulher, e Jesus te entende, Jesus me entende, porque o verbo que se fez carne não foi em vão. O verbo que se fez carne, Ele fez para manifestar a graça, para manifestar o amor, o perdão, a misericórdia, e dizer que aquele que bebe da água que Ele der, nunca mais terá sede. Graça e paz. Que o Senhor abençoe a sua vida com esta palavra. Que você a receba com ações de graças no coração e que carregue esta água para o resto da sua vida, em o nome de Jesus. Eu quero orar por você. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado por essa didática, por esse comportamento do Senhor Jesus com aquela mulher. E o mesmo comportamento que o Senhor Jesus teve com aquela mulher, se revelando a ela, o Senhor revelou a Saulo no caminho de Tarso. Ah, Saulo, dura para te recalcitrares contra os aguilhões. Saulo também questionava. Eu também questionava, esta mulher questionou, mas nós entendemos que quando a graça, multiforme graça, se manifesta em nossas vidas, os questionamentos vão embora, a fé entra, fortalece os nossos corações e nós bebemos da água viva. E você que está aqui nesta manhã, você que está em casa, receba esta água viva chamada Jesus de Nazaré, o Jesus que se manifestou à samaritana, não se importou em ser xenófobo, não se importou em que era rabino ou era profeta, mas ele se doou, que ele está se doando a você nesta manhã, que está em casa, você que está no templo e tem Jesus na sua vida. Graça e paz. O Senhor é contigo. Que Deus te abençoe. Amém. Tem que o meu pastor. Amém. Louvado seja Deus. Recebemos da água
E vamos levar para outros que a semelhança desta mulher tinha necessidade de relacionamento, necessidade de esclarecimento, necessidade de sentido, direção à sua vida e necessidade de salvação. Amém? Obrigado, pastor. Muito obrigado. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, por gentileza, por favor. À noite, o pastor Vinícius vai nos trazer a palavra de Deus. E por ocasião do culto, nós iremos orar pela vida da dona missionária Liz Lopes. Quero convidar o pastor Vinícius aqui à frente, pedir que ele ore por alguns irmãos que se encontram enfermos. Fomos informados que a nossa irmã Marlene precisou de cuidados médicos por conta da Covid. E ore por ela. Nossa irmã Adi está bem, graças a Deus está bem melhor, a voz está mais firme, está mais alegre, graças a Deus por isso. Estive com o presbítero Aderbal e ele manda um abraço para a igreja junto com a sua esposa. E orem também pelo seu Pedro e a dona Zélia, também estive com eles estão precisando de direção do Senhor, estão querendo alugar uma outra casa e pesem em direção ao Senhor para isso. Pastor, por gentileza, meu irmão. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo que juntos, como tua igreja, Obrigado, Senhor. ouvimos a tua palavra, Obrigado, cantamos louvores. Obrigado, E Senhor. temos também, ó Deus, o privilégio de orar uns pelos outros. Obrigado. Especialmente agora apresentamos ao Senhor aqueles irmãos necessitados na saúde, Em ó nome Deus, de que Jesus. estão se recuperando da Abençoe, Covid, Deus. precisam Abençoe, Deus. do auxílio do Senhor Família para se Lima, ó recuperarem Deus. bem, pois é o Senhor Abençoe. quem dá a vida, é o Senhor quem preserva a vida, e as nossas vidas estão em tuas mãos. Por isso, abençoe sim, ó Deus, estes irmãos. A irmã Marlene, ó Pai, que nesta manhã precisou de atendimento, que o Senhor seja com ela no hospital e dê a ela, ó Deus, boa recuperação. Também oramos pela completa recuperação da dona Adi, ó Pai, dona Áurea, as irmãs queridas que o Senhor tem cuidado nesse tempo. Muito obrigado, porque tantos irmãos já se recuperaram bem e estão de volta à comunhão da tua igreja, ó Deus. Continua abençoando a nossa igreja, os irmãos, fortalecendo o coração de cada um, Senhor. Oramos pelo seu Pedro e a dona Zélia, ó Pai, que o Senhor dê a eles direção para essa mudança de casa, ó Deus, ajudando-os naquilo que eles precisam decidir. Senhor, abençoe-nos, nós dependemos tanto de Ti, nós precisamos da Tua presença, da Tua sabedoria conosco, para vivermos de modo que glorifiquemos o Teu nome nesse mundo, ó Deus, e assim espalhemos também esta mensagem do Evangelho, a água viva que um dia veio e mudou a nossa vida e nos transformou, ó Deus, que esta mesma mensagem, a partir de nós, alcance outros para a glória do Senhor. Oramos assim com gratidão por esse tempo de culto público ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. O Senhor nosso Deus te abençoe e te fortaleça. Direcione os teus passos e te use como instrumento para que a água viva chegue a outras pessoas. O Senhor multiplique os cuidados dele sobre a tua casa e guarde os teus filhos do que é mal. O Senhor te abençoe e te direcione. O Senhor responda as tuas orações e seja Ele bendito na sua vida e no seu testemunho. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a consolação e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Sentai-vos, irmãos. Obrigado.